Alerta Verde, porque há mais vida do que a espuma dos dias. Nos últimos anos, particularmente em 2012, 2016, 2023 e 2024, a Madeira foi atingida por graves incêndios que queimaram milhares de hectares de floresta, tendo atingido inclusive o centro do Funchal. Com a entrada do verão, torna-se imperioso prevenir e saber o que foi feito neste sentido. Eu sou Leonel de Freitas e vou conversar com Raimundo Quintal, geógrafo e ex-vereador da Câmara do Funchal, sobre este tema. Alerta Verde, porque há mais vida do que a espuma dos dias. Raimundo Quintal, nos últimos anos o currículo, digamos assim, de incêndios na Madeira tem sido devastador, inclusive tendo cá vindo 2 aviões Canadair em último recurso para fechar um ciclo de 13 dias de incêndios. O que é que lhe parece? O que é que tem falhado para que isto aconteça? Ora bem, obrigado pela questão. Eu penso que, em primeiro lugar, deveríamos dar uma atenção à história dos incêndios na Madeira. Nós, na Associação dos Amigos dos Ecossistemas do Arquipélago da Madeira, temos vindo a fazer um levantamento dos incêndios florestais / rurais e, nos últimos anos, urbanos, porque a cidade foi subindo e, entretanto, a dada altura, cria-se uma área de promiscuidade entre habitação mal localizada e área e também matas, que não têm nada a ver com a vegetação primitiva, essencialmente matas de eucaliptos, de acácias, mas também algum pinhal, muito matagal e tudo isto associado a gente com mau feitio que pega lume, porque eu não conheço nenhum caso aqui na Madeira de fogos provocados por raios devido a trovoadas secas. Se alguém conhece, agradecia que me indicasse. Mas ia dizer que nós temos um levantamento feito com dados concretos, quantificados, para demonstrar que a memória curta, enfim, desde que há o Diário de Notícias até à atualidade, temos vindo a verificar que nos meses de verão foram muitos os incêndios. E quando os meios de combate eram menores, então aí os incêndios prolongavam-se no tempo. Houve um incêndio em 2019, começou a meados de agosto e só terminou na segunda semana de setembro, e aí houve inclusivamente a mobilização de toda a tropa. Já depois do 25 de Abril, estamos esquecidos que houve um incêndio que inclusivamente motivou a vinda de um avião militar, não propriamente para combater o fogo, mas para sobrevoar e tentar perceber a dimensão. Por isso, eu penso que não é verdade que nos últimos anos tenha havido mais fogos do que no passado. Mas também não é verdade que quando havia gado na serra não havia fogos e agora há fogos. Bem, basta pegar nos textos publicados por José Silvestre Ribeiro, que foi um governador fantástico, muito para a frente do seu tempo, em meados do século XIX, e ele demonstra que havia imensos fogos provocados para destruir floresta e arranjar pasto. Também muita destruição devido às carvoarias, e ele incentivava um combate feroz aos incendiários. E ele até dizia que não era por falta de leis, não era porque leis existiam em muitas,
O que faltava era vontade de aplicar. Ele escreveu cartas, inclusivamente aos padres, escreveu cartas aos presidentes das câmaras, aos vereadores, até ralhando, quer com os padres, quer com os administradores dos concelhos, por falta de cuidado com a natureza. Mas antes de José Silvestre Ribeiro, já o grande brigadeiro Reinaldo Odinou, quando veio para a Madeira e encontrou a Madeira num estado miserável após a grande aluvião de 9 de outubro de 1803, nas suas providências, que estão publicadas num texto, num livro em que eu tive o prazer de participar, com o engenheiro João Batista, com o engenheiro Danilo de Matos e com o Dr. Rui Carita, nós pegámos exatamente o texto original das providências do Reinaldo Odinou e dissecámos as causas. E ele diz lá que as grandes causas tinham a ver com o facto da Madeira estar escalvada, a Madeira estar, sobretudo o sul da ilha, desertificado, e que a catástrofe, essa grande catástrofe, ainda hoje, julgo eu, estará entre as 5 maiores catástrofes da história de Portugal, foi provocada não só pela chuva violenta, mas pelo facto de faltar vegetação para travar a correria louca e mortífera da água. Ou seja, não têm faltado alertas verdes ao longo da história. Ao longo da história tivemos homens fantásticos, mas olha, lembro-me, por exemplo, também nas pesquisas que fazemos, do Patriota Funchalense, um jornal no século XIX, e havia um homem que escrevia sob o pseudónimo de Estrela do Norte. Eu recomendo àqueles, até os políticos, alguns até são licenciados em História, em Antropologia, etc., e que andam por aí a gritar para o gado na serra, agradecia que mandassem menos bocas e estudassem mais. Porque eu não me sinto um sábio, mas há uma coisa que eu faço. Eu sou um operário da aprendizagem. Eu estudo muito, trabalho muito. Mas em concreto... Normalmente, eu e outras pessoas... Em concreto, o que é que tem falhado, então? O que tem falhado, essencialmente, é a indiferença da maior parte da população. E isto é preciso que se diga. Em vez de andarmos sempre a bater nas costas e a dar poncha, deveríamos explicar mais o que é, não só a Lori Silva, mas a importância da vegetação de altitude para a nossa sobrevivência. Deveríamos também explicar até a importância da vegetação do litoral, que é uma vegetação que gosta de ambiente relativamente seco, e julgo que, apesar de todos os defeitos que se possam apontar, nos últimos anos, e eu critico, mas também sou capaz de louvar, não tenho qualquer pejo de louvar, algo que tem sido bem feito. E louvo, e julgo que já o fiz aqui, por exemplo, o trabalho no ano passado, e parece que vai seguir-se este ano, de ataque musculado, logo surge um foco de incêndio. Isto é fundamental. O tempo entre o aparecimento do foco e o combate é essencial para não haver desgraça. Assim como quando nós temos um infarto. Se houver um socorro rápido, teremos muito mais hipótese de sobreviver. Mas a prevenção começa muito antes desse socorro, não é? Mas além disso, é preciso plantarmos, é preciso alterar o perfil da vegetação. O perfil da vegetação, sobretudo nessa tal faixa promíscua entre a população, a habitação e a montanha, digamos. E área de mata. Porque nós temos nessas zonas espécies que são pirófilas, espécies que gostam do fogo, espécies que rapidamente ardem desde que apareçam ou um maluquinho ou um mal-intencionado. E normalmente são mais os mal-intencionados do que os maluquinhos. O Raimundo defende, por exemplo, a existência de prados.
Repare, eu não estava cá, mas vi as notícias de que finalmente vão avançar com Prado aqui à volta do Hospital dos Marmoleiros. Eu não me quero, enfim, comparar com o Tony Silva do Hermano José, mas julgo que o Dr. Miguel Ferreira, que foi presidente do Cesarame durante algum tempo, é testemunha das conversas que tivemos. Eu incentivei-o, e o Dr. Miguel Ferreira já saía há muito tempo do Cesarame, eu incentivei-o a que limpasse todo aquele espaço à volta do Hospital dos Marmoleiros, porque estava infestadíssimo de canavieira, infestadíssimo de acácias, que constituíam um perigo sempre que houvesse ameaça de fogo. E a primeira limpeza foi feita nessa altura. Falei, estão vivos secretários e secretárias ligados ao ambiente e com todos falei e disse... E porquê é que os prados são importantes? Eu explico. Olha, primeiro, não tendo a densidade das tais espécies pirófilas, das tais espécies que são amigas do fogo, que rapidamente enfim, têm uma carga de combustível muito grande, diminui-se a carga de combustível e ao ter-se uma vegetação herbácea que pode alimentar os animais, e isso aqui é que é preciso também explicar. Nesses prados existiria gado controlado? Não, pigmentado com árvores da flora da Madeira, mas também árvores que até podem ter rendimento. O caso dos castanheiros, o caso das nogueiras, até em alguns casos, em algumas faixas cerejeiras. Ora bem, mas aí numa primeira fase, esses animais têm de ser muito bem orientados. É preciso, não é pôr os animais a comer aquela erva. Não se pense que esses animais vão andar a comer carquejas, giesta, etc. E que vão deixar o resto certinho. Há também uma ideia que, e às vezes eles comem tudo, não é? Os políticos, vamos pôr gado na serra e vão ser verdadeiros sapadores. Vão comer as infestantes e vão deixar as endémicas. Enfim, não sei em que escola que essas ovelhas andaram para fazer essa distinção. Mas os prados serão importantes? Não, os prados, sobretudo, em áreas de corta-fogo. Nesta faixa, entre os 500 e 800 metros, em todo o sul da ilha, mas até no norte da ilha. Porque, se nós formos São Roque do Faial, Porto da Cruz, etc., nós vamos verificar que a carga de combustível é terrível. Basta percorrer a via expresso. Ora bem, é importante fazer-se faixas corta-fogo, fazer-se uma alteração do coberto vegetal, semeando espécies que vão criar prado, pigmentando com árvores, quer da flora nativa, quer algumas para produzir frutos, especialmente frutos secos, mas não se pode deixar os animais ao Deus dará. Não se pode deixar os animais ao Deus dará. Nem se pode ter apenas tudo arranjadinho quando vai o Sr. Presidente do Governo, o Sr. Secretário, etc. É preciso ter esses animais devidamente controlados por alguém que sabe de pastorícia. Esses animais têm de ser seguidos por um veterinário ou por uma veterinária, porque o bem-estar animal é fundamental. E aquilo que se está a fazer ali, agora, à volta do Hospital dos Marmoleiros, e repito, não me surpreende, porque eu há mais de 20 anos, e já quando estava na Câmara, defendia isso, continuando, e parece que já também começou ao longo do Caminho dos Pretos, naquela zona onde se está a fazer uma faixa corta-fogo também, na zona dos Aviceiros, até a Trompica, nas serras de Quinta Grande, Campanário, Ribeira Brava. É importante que isto aconteça. Bem, mas, atenção, não se pode deixar nessas faixas, não haja vegetação nenhuma, porque depois a erosão será enorme. Terá de haver um trabalho, não se pense que cortou-se, põe-se ali o gado e agora
está resolvido. Mas é muito diferente ter este pastoreio que sempre defendi, portanto, e está escrito, não venham comprovar, do que querer, como andam para aí uns espertos, e que são muito entendidos, e depois são muito democratas, mas quando se contraria, quando passam, nem sequer são capazes de cumprimentar, baixam a cabeça. Mas quem seja baixinho e ainda baixe mais a cabeça. Raimundo, Mas isto é bem diferente do que querer pôr gado lá em cima, no Pico do Arieiro, entre o Pico do Arieiro e o Pico Ruivo, nas zonas do topo do Paulo da Serra e também no Fanal, porque aí nós temos de fazer uma grande aposta na recuperação do coberto florestal primitivo, porque essas zonas são as zonas de infiltração de água. E mais, para esses defensores do gado lá por cima, eu lanço um desafio. Contratem empresas de análise de água independentes e vão fazer análise de água, por exemplo, nas nascentes abaixo do Fanal, nas nascentes abaixo do Paulo da Serra, e vão ficar com certeza assustados com os resultados. E eu pergunto, o que é mais importante? Essa loucura para ganharem uns votos de ter gado lá em cima ou termos água pura para abastecimento da população? Isto aqui é importante, porque nós, devido às condições climáticas, nós vamos ter de viver cada vez mais com o drama dos incêndios. Com o vento. Com o drama dos incêndios. Pô, mas o vento é um dos elementos do clima. O vento a transportar... Repare, é porque cada vez mais vivemos a dramática lei dos 330, que é terrível, que é umidade abaixo de 30%, temperatura acima de 30 graus e vento com mais de 30 km a hora. Raimundo, as terras estão bonitas de amarelo, a giesta é um problema, mas é inevitável. Não é inevitável. Pode-se reduzir, mas é difícil. Mas o que eu vejo agora é que pessoas, e é uma questão de pessoas que há, não, isto é uma desgraça, vem uma desgraça. E poderá ser. Julgo, nós, por exemplo, na área do cabeço da lenha, temos vindo a combater. No primeiro núcleo que fizemos lá em cima, no topo do primeiro núcleo de plantação, no topo, mesmo junto ao Pico do Arieiro, na parte superior do Parque Ecológico, que sofreu no incêndio de 2010, que foi o mais terrível de todos, lá para cima. Temos ainda de combater mais ali a giesta, até para deixar crescer melhor as espécies indígenas, mas também temos vindo a monitorizar isso, é porque a própria giesta pode proteger, em situações de muito calor ou de muito frio, as espécies endémicas e nativas que temos plantado. Mas, repito, é preciso esse trabalho. Mas é preciso muita gente trabalhar. O desígnio dos madeirenses deve ser... o papel do cidadão. O papel do cidadão. Que é importante. O papel do cidadão, mais do que mandar bocas, é pegar numa foice, numa pedoa, numa roçadora, numa enxada, cortar, limpar e plantar. Porque é muito fácil a limpeza do mato, por exemplo. E é muito fácil levar a comunicação social para conferências de imprensa com o indivíduo, o líder, a falar e depois os pastorinhos atrás, e depois a giesta, etc. Mas pergunta-se, e acabou a conferência de imprensa, alguém pegou numa enxada larga e começou a arrancar, porque aqui não basta roçar, sobretudo é preciso arrancar. Eu pergunto, quantos têm ido arrancar? Raimundo Quintal, estamos no fim. Parabéns pelo seu livro, lançado nos Açores, 500 flores. Na Madeira também seria possível lançar um livro desses? Bem, o livro é meu e do meu colega Teófilo Braga. Tem uma primeira parte de etnobotânica, em que nós abordamos a utilização das flores, por exemplo, nos tapetes, nas procissões. Abordamos uma prática muito interessante em Porto Formoso, que é não propriamente o tapete de flores,
mas em toda a freguesia, no dia de Nossa Senhora da Graça, a colocação de vasos à frente das casas para receber a procissão. Não temos tempo para isso, sim, mas muito rapidamente. Na Madeira seria possível, não era? Mas depois temos 500 fichas de flores de árvores, de arbustos, plantas herbáceas e trepadeiras. São, ao todo, 1.211 fotografias de flores que lá estão. A Madeira tem património para isso e muito mais. Eu ainda há 2 anos publiquei um livro só de árvores, não era propriamente de flores, mas de árvores com 300 árvores. Há património para isso. Tenho na minha base de dados e na minha base fotográfica elementos que dava para fazer 3 ou 4 livros com 500 flores. E nos Açores também. Fica o desafio. Nos Açores ficaram 500 desafio. flores, porque nós trabalhamos em estreita ligação com a editora Letras Lavadas, passa aqui a publicidade, e o editor recomendou, a primeira seleção que tínhamos feito eram de 615, e o editor pediu-nos que descêssemos para 500, e mesmo assim ficou um livro relativamente grande. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Alerta Verde, porque há mais vida do que a espuma dos dias.